Hoje o nosso assunto é fundos de investimento. A crise do coronavírus derrubou a maior parte dos mercados no mundo inteiro e diversos fundos e gestores renomados viram seus números e, em alguns casos, até suas reputações derreter em questão de dias. Mas como não poderia deixar de ser, a indústria de fundos de investimento no Brasil vem se recuperando. E rápido. No Cafeína de hoje vamos te mostrar como os fundos de investimento brasileiros se comportaram perante a crise de Covid. Você vai ver como cada tipo de fundo performou no primeiro semestre de 2020. Tem muita notícia boa e outras nem tanto. Tudo isso depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeiola no ar às 6 da manhã. Estamos firmes, fortes e prontos para dar boas informações. Faremos hoje um apanhado, uma espécie de... Catadão do raio-x. Fundos, né? Uma indústria trilionária, é uma indústria muito importante. Sim. Tem muitos fundos, né, de vários tipos, a gente vai tentar fazer alguns highlights. É isso, Doni? É isso. Eu tenho alguns fundos na minha carteira, no meu portfólio. Você tem também? Tenho fundos. Tenho fundos, tem alguns gestores, poucos que eu gosto muito, que eu venho acompanhando há anos. E você tem fundos que fazem um papel mais passivo, né? Ou seja, o gestor tem que acompanhar um índice, como é o caso dos ETFs, ou o gestor tem que acompanhar o dólar, como é o caso de alguns fundos cambiais, e por aí vai. Bom, mas vamos ao que interessa. Olha só, que praticamente em todas as áreas da economia houve um impacto decorrente da crise, e isso você já sabe, está cansado de ouvir falar. Mas você já olhou mais a fundo para entender quem está se recuperando em uma velocidade maior? Pois é, a Ambima, que é a associação que representa as instituições de mercado de capitais brasileiros, mostrou no seu relatório semestral muita informação interessante sobre o comportamento da indústria de fundos de investimento durante essa crise. É isso. Então, para começar, vamos falar de patrimônio, captações, resgates, né? Sempre lembrando que a gente está falando de fundos de investimento dessa indústria. Nos últimos 6 meses, os fundos de investimento perderam pouco mais de 16 bilhões de reais em patrimônio. É muito dinheiro? É lógico que sim, mas não perto do todo dessa indústria. O patrimônio líquido da indústria fechou o semestre com 5,4 trilhões de reais, ou seja, somente 0,3% de retração frente ao limite ou ao patrimônio que tinha em dezembro de 2019. Olha, nesse gráfico é possível ver claramente que o bicho pegou ali em meados de março e abril, quando a indústria registrou uma saída líquida de 19,3 bilhões e 84,8 bilhões de reais, respectivamente. Quando o assunto é captação, os fundos de investimento em ações, aqueles em que o gestor é obrigado a investir pelo menos 67% dos recursos em ações, tiveram o melhor desempenho. Além de não registrar nenhuma saída líquida mensal nos meses da crise, a categoria teve um ganho em capital de quase 50 bilhões de reais no período. Os fundos multimercado, que formam a categoria em que o gestor tem mais liberdade para alocar os recursos, também foram bem em termos de captação. E mesmo tendo registrado uma saída líquida de mais de 12 bilhões de reais em maio, os fundos multimercado terminaram o semestre no positivo, com uma entrada de quase 31 bilhões de reais no período. Foi o segundo tipo de fundos de investimento com melhor captação no semestre, ficou atrás do que a gente já falou, que são os fundos de ações. É isso, e você tem aí o gráfico exatamente para mostrar o resultado comparativo de como foi o desempenho dos fundos de ações e dos fundos multimercado, tá certo? Olha aí como houve essa evolução nos dois casos. Os fundos de renda fixa tiveram a pior performance, perderam mais de 95 bilhões de reais em patrimônio. Lembrando, a gente está falando de patrimônio, né? De novos aportes e de resgates. Mas é interessante perceber que a maior parte da perda, nesse caso, foi em fundos que a Ambima chama de grau de investimento, que são fundos com altíssima liquidez, muito usados como reserva de emergência. Esse tipo de fundo costuma ter o patrimônio líquido muito prejudicado mesmo em época de crise. Vamos dar uma olhada nos destaques entre os fundos de renda fixa. Olha só o gráfico.
grau de investimento, crédito livre, soberano e outros. É isso, então tem as 4 curvas aí, o desempenho de cada gráfico, muito diferente do que aconteceu nesses fundos chamados de grau de investimento, né? Principalmente se a gente compara com o fundo soberano, aí é uma boca de jacaré, é uma distância muito grande no que diz respeito à captação líquida acumulada nos primeiros 6 meses do ano. Apareceu algum tipo de fundo de renda fixa que você não conhece ou que você quer saber mais? Deixa o seu comentário aqui contando pra gente, quem sabe eu e o Sammy não fazemos um cafeína especial, exclusivo para atender esse seu pedido, só para te explicar tudo sobre os diferentes tipos de fundos de renda fixa, tá certo? Mas falamos a respeito do patrimônio dos fundos. Sim, captação líquida, que é quanto entra e quanto sai. Agora vamos falar de rentabilidade. Exato. Como será que as diferentes classes de fundos se comportaram nesse semestre, Doni Denútil? Aí o bicho pega para quem? Para os fundos de ações. O tipo mais comum, ações livres, encerrou o semestre com uma queda de 12,3%. Entre os multimercados, quase todos os tipos tiveram algum ganho no semestre, com destaque para o tipo investimento no exterior, que teve retorno de 5,8%. Dá uma olhadinha na média da rentabilidade de cada tipo de fundo, que o pessoal aqui do Invest News, nossa editoria, preparou para pôr no cafeína. É isso. Então a gente tem ali, renda fixa 2020, 3,4%, fundos de ações, queda de 16,9%, fundos multimercado, avanço de 1% e fundos cambiais, crescimento de 35,4%. A gente está falando do retorno nesses casos, né? Quando analisa o desempenho em 12 meses, aí a gente tem para renda fixa 7,5% de rentabilidade, fundos de ações uma queda de 2,9%, multimercado um avanço de 6,5% e nos fundos cambiais 43,6% de retorno, Samidana. Qual é o panorama que você pode traçar dessas 4 categorias? Eu acho que uma coisa que pegou muito, juntando tudo que a gente falou, é a questão dos fundos de renda fixa. Principalmente um renda fixa conservador, que na verdade é o que muitos chamam de DI, que é o que segue lá o CDI. Por quê? Por quê? Porque antigamente o fundo, quando você faz um fundo, você faz um regulamento do fundo e fala, vou te cobrar uma taxa de 0,5%, de 0,7%, de 1%. Beleza, a taxa de juros era 14, 15, 16. Então você pagava estava tudo certo. Agora a taxa está baixíssima, está em 2,25 e deve cair para 2. Aí você paga 1 disso. Aí você ganha outro 1 no ano, aí tira imposto, desconta a inflação, você fica no prejuízo. Então muita gente tá se mexendo. E também, você vê, né, as ações caíram muito, mas as pessoas têm a percepção, se caiu, talvez seja a hora de comprar. Então muita gente acabou fazendo uma espécie de migração, né? Então a gente tem que olhar também, a gente olha a indústria como fechada, né? Então a gente sabe o que saiu e o que entrou, mas tem outras modalidades que a gente pode eventualmente cruzar no futuro, que é poupança, quantos saíram e quantos entraram, tesouro direto, quantos saíram e quantos entraram, e até posições eventualmente de outros ativos, então imóveis que as pessoas estão investindo. Eu tenho a impressão que foi muito mais uma recolocação de ativos da carteira do que uma grande saída, uma grande entrada. Obviamente, quando a gente fala de rentabilidades, tá muito sujeito à valorização ou desvalorização do mercado, Doni. Sim. É interessante também a captação líquida que você vê, que mesmo nos períodos mais drásticos, embora tenha tido, evidentemente, algum impacto, os fundos de ações viram muitas pessoas aportando dinheiro novo. E a mesma coisa aconteceu na B3, né? A gente já falou a respeito disso no Cafeína. Os gráficos, todos os dados mostram que mesmo nos momentos mais críticos de toda essa crise, de toda essa pandemia, os investidores estavam lá colocando dinheiro, comprando ações por vários motivos. Um deles é esse da renda fixa que você me falou, né? A alternativa deixou de ser atraente como já foi lá no passado. Muito bem, e a rentabilidade, claro, é de se esperar que os fundos de ações tivessem um desempenho muito pior neste primeiro semestre do que os fundos de renda fixa, multimercado, cambial, o dólar disparou e com isso eles tiveram também o retorno impulsionado. E os multimercados, você vê que, embora tenham sofrido principalmente em março e abril, como todo mundo, maio também, mas como tem mais flexibilidade de alocação, conseguiram colocar uma parcela bem significativa em ativos menos arriscados,
reduziram suas posições em renda variável e com isso o saldo foi que ao final do primeiro semestre, embora tenha sido uma crise inédita na história, eles ainda fecharam no campo positivo. Então este é um primeiro balanço que podemos fazer, mas nós aqui acompanhamos sempre o desempenho dos mais diversos tipos de ativos, de categorias, de classes, de possibilidades. É isso aí. Muito bem, vamos para o giro? Girando. A farmacêutica americana Moderna iniciou a última fase dos testes para sua versão da vacina contra o novo coronavírus. O objetivo é testar 30 mil pessoas nos Estados Unidos até o final de outubro. Dados divulgados pelo Ministério da Economia mostraram que as emissões de títulos do Tesouro Direto ultrapassaram 2 bilhões de reais em junho. Esse é o terceiro mês consecutivo em que as alocações de novos títulos superam as retiradas de papéis de circulação. O Magazine Luiza lançou uma nova função na sua carteira digital, o Cashback. A novidade permite que o cliente recupere parte do valor das compras e utilize essa quantia em novos produtos, pagamentos e até transferências. Cerca de 35% dos empresários brasileiros acreditam que o retorno aos escritórios deve ocorrer entre setembro e dezembro deste ano. Os dados são de uma pesquisa realizada pela KPMG, que entrevistou 700 executivos de 11 setores. Pelo menos 10% dos entrevistados apostam no retorno apenas em 2021. A companhia de logística Rumo, do grupo Cosan, anunciou que planeja uma oferta de ações entre 5 e 6 bilhões de reais. A captação tem potencial para se tornar a segunda maior do ano na B3. Muito bem, esse foi o giro de notícias e além dessas aí, Sammy Boy, teve uma notícia do ouro hoje, não foi? O ouro bateu recorde, né? Lembrando que metais, até mesmo o dólar em certo sentido, são ativos de defesa. Quando todo mundo está com medo, vai para lá. O que aconteceu com o ouro lá, a onça Troy, bateu lá o recorde. Claro que no longo prazo eu não acho recorde nominal, então, quer dizer, você também pegar outros ativos para comparar, não tenho certeza que é a melhor decisão, mas para quem tem um patrimônio muito grande, pode ser o caso de deixar um pouco em ouro. E também, Duane, você não precisa comprar o ouro físico ou até mesmo entrar no derivativo do ouro para isso. Você tem fundos aí que, inclusive na Isinvest tem, que eles seguem o ouro. Então, para quem quer uma diversificação, pode ser bom, mas é um ativo que no longo prazo deve ser uma reserva de valor e não uma taxa gigantesca, com exceção desses períodos de crise, de turbulência que aconteceu. Sempre que dá ruim no mundo, o ouro sobe. O cara vai para ouro e metais em geral. Prata também está indo. E outra coisa interessante foi a questão do todo mundo está esperando um novo estímulo lá nos Estados Unidos. Com isso, as bolsas aí ficaram animadas. Por isso, vamos chamar o fechamento. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, teve alta de 2,05% e terminou muito perto dos 104.500 pontos. Entre os destaques de alta, as ações da Hypera, que subiram quase 6% após a empresa registrar um aumento no lucro líquido de quase 18% no segundo trimestre. Em um dia de poucas quedas, as maiores ficaram com IRB, Lojas Renner e Sul América. O dólar terminou com queda de 0,9% aos R$ 5,15. Uma queda global da moeda americana pela expectativa de um acordo entre democratas e republicanos sobre o pacote de $1 trilhão de auxílio. Muito bem, mais um dia de alta então na Bolsa de Valores. Fechou ali bem acima dos 100 mil pontos, né? Bem acima. Sei lá, para quem ficou tantos meses, tantas semanas vendo os 100 mil distante, parece que ali 104, quase 105. Mas não está longe dos 119 mil, que é o recorde nominal histórico do Ibovespa. Atingido esse ano, né? Atingido esse ano, se não me engano, em janeiro. Foi. E aí depois, em março, as coisas começaram a desandar por conta da pandemia e agora recuperando bem. Ainda há uma defasagem muito grande frente ao dólar. Frente ao dólar, a gente ainda está muito defasado, a moeda se desvalorizou muito, talvez agora com essas intenções de reformas, reforma tributária principalmente, dê um ânimo no mercado, que é o que aconteceu em alguns dias da semana passada. A alta de ontem foi por conta aí do incentivo, do provável incentivo à Bolsa. Muito bem.
É isso, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se você não faz parte dos mais de 140 mil felizes investidores. Felizes e assíduos. Se inscreva, deixa o like aqui nos nossos vídeos, compartilhe sempre que você puder, que tudo isso é muito importante pra gente, tá certo? Valeu, é isso, Amiboy. Obrigado. De nada. Não, obrigado pra eles que vão seguir. Obrigado ao Doni pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.